Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Es para nosotros un verdadero placer presentar al doctor Bruno Soares. En esta presentación yo voy a tratar de dar la presentación en español y en portugués. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, Bruno es un científico increíble, es súper prolífico, tiene muchos papers y muchos artículos, mucha ciencia bonita. Bruno ahora mismo es un investigador postdoctoral en la Universidad de Toronto y él trabaja mayormente con ecología de comunidades y funcionalidad de ecosistemas y también trabaja con biología acuática. Y nos va a estar hablando un poquito más sobre todo eso. Eh, Ahora, en portugués, es para mí un placer enorme tener a Bruno Soares aquí con nosotros. Él agora es un uh, investigador postdoctoral na Universidade de Toronto. Ele está muito interessado em ecologia de comunidades e também como interacciona com o ecossistema. Bruno é um científico excepcional, ele tem muitas investigações, muitos papers, e daí ele vai falar conosco sobre seu trabalho com ecologia de comunidades. Então, muito obrigado, Bruno. Bom dia, gente. Estou começando aqui a dividir a minha tela. Só confirma que está tudo certinho, está aparecendo aí. Ok? Vocês conseguem ver o meu mouse ou... Na verdade, tem o apontador a laser. Bom, ok, vamos começar. Bom dia a todo mundo, meu nome é Bruno Soares e eu sou pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Toronto, em Scarborough, que fica no Canadá, e hoje vou apresentar para vocês uma palestra intitulada Conectando a Estrutura das Comunidades com o Funcionamento de Teias Tróficas. Eu espero que eu não confunda muito, porque os slides estão em inglês, eu achei que seria melhor assim para quem não entender muito do meu português. Se eu falar muito rápido, etc., teria esse material de suporte em inglês para quem estiver assistindo. E, então, talvez eu confunda um pouco inglês e português no meio do caminho, mas tudo bem. Bom, os meus principais interesses nos últimos anos têm sido ecologia aquática, tem transversalizado, né? Ecologia aquática, ecologia trófica e a história natural dos organismos, de uma forma em que a gente consiga conectar variações naturais e variações antrópicas nos ecossistemas com os efeitos disso, tanto para os organismos quanto para os seus atributos funcionais e como isso também impacta a estrutura das comunidades naturais. Além disso, tenho feito vários outros trabalhos que transversalizam um pouco a criação de códigos para aplicar algumas análises específicas ou alguns pacotes de GR. Além disso, tenho tentado avançar um pouco um pensamento mais de open science e de divulgação científica em alguns canais, bem como empurrado algumas atividades de diversidade, equidade e inclusão, principalmente aqui através da iniciativa ODU, que é uma iniciativa que tenta avançar e dar uma mentoria para alunos negros, pretos e pardos, né, que estejam na academia e para eles enfrentarem um pouco do racismo estrutural dentro do contexto brasileiro, mas agora a gente está avançando um pouco para um contexto internacional. Bom, como eu falei antes, na parte ecológica, né, os meus principais interesses estão aqui nesse gráfico de bem, que seria essa relação, né, entre a estrutura da comunidade e como a estrutura da comunidade afeta o funcionamento, né, a estrutura das teias tróficas e, portanto, um pouco do fluxo de energia e da ciclagem de nutrientes que acontecem nos ecossistemas. Então, essa palestra está dividida em duas partes.
sendo que a primeira parte a gente vai falar um pouco sobre quais são os processos primários que afetam a estrutura das comunidades e como a gente pode entender algumas dessas questões. E depois nós vamos discutir um pouco sobre como a gente pode utilizar esses descritores das comunidades horizontais, né, a estrutura de comunidades, diversidade taxonômica, diversidade funcional, para prever a estrutura de teias tróficas. Bom, começando com ecologia de comunidades, como é um lugar comum, né, para os ecólogos, a vida na Terra está dividida em diferentes níveis hierárquicos, sendo que um desses níveis é esse nível de comunidade, que a gente pode ter, existem várias definições diferentes, se você for em cada livro-texto ou em épocas diferentes, você vai ver contextos diferentes, definições diferentes, mas a gente vai definir aqui como simplesmente populações que estão ocorrendo no mesmo local, juntas, né, no mesmo local e no mesmo tempo, e por isso interagem. Sendo que essas comunidades, elas variam, né, tanto no espaço quanto no tempo, sendo que a gente pode caracterizar essas variações em termos de diferenças na riqueza e diferenças nas abundâncias específicas entre as espécies. E essas variações, elas são produtos de alguns processos ecológicos que eles podem ser divididos basicamente em 4 grandes categorias, que seriam processos de seleção, processos de dispersão, processos de deriva e processos de especiação. Sendo que esses processos, essas categorias aqui, 3 e 4, a 3, né, seria a deriva, se refere a qualquer processo randômico de perda de espécies ou ganho de espécies que afetam a estrutura da comunidade, e especiação é bem óbvio, né, tipo, seria processos de criação de novas espécies, diversificação em larga escala, que afetam a diversidade regional e, portanto, também a diversidade local dessas comunidades. Talvez vocês ouçam alguns miados, e talvez um gato surja do nada aqui, mas peço desculpas previamente por eles. E essas outras 2 categorias aqui são seleção e dispersão, são as que são, de longe, as mais estudadas dentro de um contexto de ecologia de comunidades, sendo que a seleção é qualquer tipo de mecanismo direcional que afete o nicho das espécies e que filtre as espécies que estão na comunidade pelos atributos funcionais em que elas possuem, né, pelo nicho ecológico delas. Então, isso pode incluir diversos subprocessos, como filtragem ambiental, similaridade limitante, facilitação por mutualismo, sendo que os mais estudados são filtragem ambiental e similaridade limitante. E esses processos de seleção, eles podem ocorrer tanto por vias naturais quanto por vias antropogênicas. E aqui eu só apresentei só alguns exemplos, né, 2 exemplos específicos. Esse aqui é igarapés amazônicos, na região do Rio Trombetas, em que a gente tem igarapés que têm diferentes tipos de estrutura de hábitat. Alguns desses igarapés eles apresentam um fundo mais arenoso e outros igarapés apresentam um fundo mais complexo, com mais troncos, mais folhiço, mais clay, mais barro e outros substratos diferentes. E esse tipo de variação é natural e também isso leva a uma composição ictiofaunística, né, uma composição da fauna de peixes diferente entre esses 2 tipos de igarapés, sendo que um dos tipos vai apresentar diretamente uma fauna pisamófila, que seria uma fauna adaptada a mimetizar o fundo desses igarapés arenosos. Então eles são espécies com um corpo mais esbranquiçado, que não daria para ver com tanta facilidade quando eles estão juntos ao fundo, enquanto esses ambientes mais estruturados têm uma diversidade maior de espécies que utilizam esse tipo de ambiente mais estruturado. Por outro lado, essas variações ambientais, né, que vão causar esse tipo de filtragem ambiental, podem ser também de origem antropogênica. E aí a gente tem diversos tipos de fontes de variação, né, de fontes antropogênicas de variação. Aqui também é apenas um exemplo, né, que é dentro de uma área de mineração, nesse mesmo tipo de paisagem, e que eles constroem algumas estratas para facilitar
a movimentação, né, facilitar a extração de minérios, e quando eles fazem isso, eles tiram toda a vegetação do leito desses igarapés e causam bastante erosão nas margens desses igarapés, fazendo com que esses igarapés se tornem mais rasos, mais túrbidos e mais arenosos. E isso causa uma diferença na diversidade de espécies e na composição também de espécies, com a perda de algumas espécies nas áreas antropizadas, e também tanto uma perda de número de espécies quanto uma mudança na composição, sendo que esses igarapés aqui perdem as espécies de siluriformes, que seriam os bagres, que precisam de um fundo de igarapé mais prístino e mais próximo das condições originais. Por outro lado, esses mecanismos de seleção também podem ser relacionados a, por exemplo, a similaridade limitante, que seria basicamente relacionado à exclusão de espécies que competem entre si e que têm, por exemplo, um nicho ecológico muito próximo. Então, vão competir pelos mesmos recursos e a espécie dominante, né, vai eliminar localmente a espécie perdedora, entre aspas. Funcionaria em inglês esse termo, em português acho que não. Isso pode também ser avaliado de diferentes formas. Aqui é uma forma que eu avaliei isso previamente. A gente avaliou a composição das comunidades de bagres num estuário amazônico. Isso aqui é o litoral do estado do Pará, que fica no norte do Brasil, e a gente utilizou uma métrica chamada C-Score, que seria uma métrica de co-ocorrência. Basicamente, se as espécies que estão no mesmo ponto aqui, quantificando todos os pontos, elas co-ocorrem mais ou menos do que o esperado ao acaso. E o que a gente viu nesse caso aqui é que, primeiro, existe um filtro ambiental muito forte nessa parte da Amazônia, porque aqui é basicamente a foz do Rio Amazonas. Então, vem uma quantidade de água doce muito grande nessa parte do estuário, que se mistura com o oceano, com a água do Oceano Atlântico, né, com água salgada, e cria, bem aqui, nessa linha onde eu estou apontando, poderia ter pensado nisso antes, né? Existe uma diferença muito grande do que está à direita para o que está à esquerda desse ponto aqui. Que aqui tem uma água mais salobra, uma água mais salgada, e aqui, logo onde chega, né, onde deságua o Rio Amazonas, tem uma água mais doce. Então, tem um conjunto de espécies que só ocorre aqui, nessa água mais doce, menos salina, na verdade, mas, dentre essas espécies, o que acontece é que essas espécies que estão ocorrendo juntas aqui, mais do que o esperado acaso, elas têm a maior distintividade funcional. Então, a gente coletou vários atributos funcionais das espécies e observou que, para elas co-ocorrerem juntas nessa área aqui, elas têm que ter ecologias tróficas diferentes, elas têm que utilizar o substrato de forma diferente, têm que utilizar diferentes porções da coluna d'água. Então, são os dois fatores, né, juntos, determinando como é que os bagres se distribuem aqui no litoral da Amazônia. Além dos mecanismos de seleção, a gente tem também os mecanismos de dispersão como um dos outros grandes fatores, né, que determinam a estrutura das comunidades, sendo que a dispersão é relacionada à movimentação de indivíduos ou de grupos de indivíduos entre diferentes comunidades, o que está muito popularizado dentro de contexto de metacomunidades ou até de biogeografia de ilhas, e o que afeta, né, o que determina os efeitos da dispersão principalmente conectividade entre as diferentes comunidades, entre diferentes áreas, o quão as espécies são capazes de atravessar de uma área para outra, ou a intangibilidade, a dificuldade de atravessar, né, de um ponto de uma comunidade para outra, e a qualidade, né, daquele local específico, como eles têm recursos para sustentar essas espécies. É uma forma que ecólogos de comunidades utilizam muito para avaliar o efeito de dispersão em comunidades na estrutura das comunidades naturais, esqueci a palavra em português, difícil, hein? O decaimento de similaridade, vamos chamar assim, acho que é esse o termo que usam. Que é basicamente quando, vamos dizer, a gente tem as comunidades aqui no eixo Y e a distância no eixo X. Então, quanto mais distantes as comunidades são, menos similar elas estão,
menos similares essas comunidades são. Então, basicamente, quanto mais perto os sites, quanto mais perto os locais e as comunidades, mais similares as comunidades são. Mas essa similaridade entre os locais, né, que estão próximos, também podem ser relacionados a uma similaridade ambiental entre os locais, de forma que os locais que estão muito próximos uns aos outros vão ter características similares ambientalmente, mesma temperatura, mesma pluviosidade, mesmo tipo de substrato, e, portanto, as espécies que estão ali vão ser similares de um lugar para outro, o que, na verdade, não está muito ligado, na verdade, à filtragem ambiental. Então, é um pouco difícil desconectar qual é o efeito da dispersão per se e qual é o efeito dessa filtragem ambiental. E existem formas de fazer isso, né, nesse contexto de comunidades. Aqui eu estou apresentando um artigo que saiu ano passado em que a gente fez isso, e a gente coletou comunidades de peixes numa matriz, numa área bastante antropizada, mas que também conserva umas partes prístinas no leste do Pará, que é um estado brasileiro, né? E a gente coletou em todos esses pontos aqui várias comunidades de peixes e a gente utilizou um tipo de análise que tenta separar o que é o efeito da distância per se, o que é o efeito da variação ambiental per se na estrutura das comunidades e o que é o efeito conectado entre as duas. Então, o que a gente encontrou nessa uma análise chamada RDA parcial é que o ambiente explicava sozinho, sem efeito do espaço estruturando o ambiente, ele explicava 10% da variação nas comunidades. E a distância entre os sites explicava 10%, e tinha uma parte de 15% que era confundível, né? que é impossível de desconectar, porque é o ambiente variando em função do espaço e explicando a variação dessa comunidade. Além disso, o que a gente viu é que conjuntos de espécies diferentes são determinados, a variação deles, né, de uma forma diferente em relação à dispersão e à variação ambiental. O que a gente fez aqui foi criar um modelo nulo, que é um modelo meio que de extinção. Então, essa linha traçada aqui, essa linha pontilhada, dashed, são as espécies comuns. Então, quando a gente perde as espécies comuns, o que a gente observa é que o ambiente deixa de ser importante, que elas são, na verdade, desculpa, são as espécies raras, e quando a gente perde primeiro as espécies raras, a gente vê que o poder do ambiente em prever a comunidade, né, diminui drasticamente em relação a esse modelo nulo, que é esse polígono cinza claro aqui. Então, o que acontece é que as espécies raras, quando a gente perde elas e sobra só as espécies mais comuns, elas são determinadas principalmente pelo... Gente, eu confundi tudo. Eu deveria ter colocado uma legenda aqui, obviamente, porque para lembrar de linhas de gráfico de um artigo do ano passado é difícil. Então, essa aqui é realmente a perda de espécies comuns, e quando ficam só as raras, elas são determinadas, cai a importância do espaço, né? Então, quando ficam só as espécies comuns, o ambiente é um determinador forte, porque as espécies comuns estão em todo lugar da paisagem e pode chegar onde elas quiserem, né? Então, o ambiente é um determinador forte disso. Bom, isso é uma forma, né, de como a gente consegue desconectar o efeito tanto da dispersão quanto da filtragem ambiental, mas e conectar elas num único cenário, né? Bom, e esses efeitos que acontecem aqui, né, tipo, em grupos específicos de espécies, eles dependem dos atributos das espécies. Porque as espécies, elas interagem, né, com o meio através de seus atributos funcionais, que a gente pode definir como atributos de organismo, tanto comportamental, quanto fisiológico, quanto morfológico, em que afete o fitness dela, ou seja, que afete tanto como ela responde ao ambiente ou como ela molda o ambiente de alguma forma. E a gente pode utilizar, né, esses atributos funcionais para tentar entender um pouco da estrutura de comunidades através da diversidade funcional. Esses atributos, eles variam bastante. Em peixes, em plantas, ele está muito mais sedimentado, já que foi onde surgiram esses atributos funcionais, mas para animais eu acho que ainda é uma construção
que ainda está latente, que ainda está acontecendo, né? Que atributos a gente pode utilizar ou como utilizar esses atributos. Para peixes, a gente utiliza muito ecomorfologia das espécies, então, basicamente, atributos como achatamento do corpo, forma das nadadeiras, como é que, se o corpo ele é muito achatado dorso-ventralmente ou lateralmente, e que isso define, né, como as espécies conseguem utilizar o ambiente, como elas conseguem nadar, ou se elas ficam mais na superfície, mais no fundo, ou até que tipo de alimento elas utilizam no meio ambiente. E que, pelo menos em peixes, isso tem sido observado que é bastante relacionado, né, com os tipos de ambientes. Então, aqui na direita, por exemplo, a gente coletou comunidades em vários locais da Amazônia, que tem tanto aqueles igarapés que estão mais juntos ao rio Amazonas, que tem essa água mais white waters e tem um jeito mais de igapó, mais de várzea, tem bastante inundação para as margens, quanto alguns rios que descem, por exemplo, da bacia do Rio Tocantins, que tem mais uma formação mais rochosa, que está descendo ali do Planalto das Guianas, tem uma água mais cristalina, enfim. Eles têm características, paisagens muito diferentes e que a gente consegue conectar, utilizando algumas análises multivariadas, esses atributos ecomorfológicos com características específicas do hábitat. E isso ocorre também para outros quadros, né? Outros grupos animais, a gente pode utilizar essas variáveis morfológicas, por exemplo, para girinos também, o que também está relacionado a como eles utilizam o ambiente, se eles estão em ambientes mais correntosos ou não, se eles utilizam mais o fundo ou mais a parte nectônica da coluna d'água. Também podemos utilizar atributos funcionais para plantas aquáticas, como o tipo de raiz, se elas são enraizadas ou não, se elas são flutuantes, qual é a área foliar delas, que todas essas características, né, dependendo do clado, dependendo do grupo taxonômico, têm uma relação diferente com o ambiente, ou como elas sobrevivem, como elas lidam com variações ambientais, ou como elas afetam o ambiente. E a gente pode utilizar esses atributos funcionais para quantificar a diversidade funcional. E aí tem diversas métricas, né, da diversidade funcional, mas o objetivo basicamente é quantificar o quanto uma comunidade ela representa do espaço funcional inteiro da comunidade regional. Então, meio que tentar entender a distribuição de atributos funcionais dessa comunidade. Aqui, por exemplo, é um exemplo de como a gente calcula a riqueza funcional, que é uma dessas medidas, que basicamente a gente tem o espaço funcional de um pool regional de espécies, né? Todas as espécies de girinos ou de peixes ou macrófitas distribuídas num espaço funcional, né? Um espaço multivariado, e a gente tem essa comunidade aqui específica que ocupa 3%, que me lembrou aquela série, 3% do espaço funcional regional, né? Do espaço funcional possível do pool regional de espécies. E nem sempre isso está muito relacionado com a diversidade taxonômica. Então, às vezes, aumentando a diversidade taxonômica, ou seja, aumentando o número de espécies, você vai aumentar a diversidade funcional automaticamente, e às vezes não, porque isso vai depender de outros fatores, como, por exemplo, o pool regional de espécies. Aqui é um artigo que a gente está em preparação agora, que a gente quantificou a diversidade taxonômica e funcional em macroinvertebrados ocupando bromélias na região neotropical, é uma parte de um consórcio de pessoas que fazem experimentos em bromélias na região neotropical, que o que a gente está fazendo nesse artigo aqui agora é tentando ligar a como a redundância funcional afeta a dissimilaridade, a congruência entre diversidade taxonômica e funcional. Então, em lugares que tem baixa redundância, ou seja, um baixo número de espécies que levam a uma baixa redundância, então tem poucas espécies para cada grupo funcional, para cada guilda funcional, a gente vê que é muito congruente, né? Se você acrescenta uma espécie, vai aumentar, sei lá, um valor de diversidade funcional. Mas quando a gente vai descendo para essas áreas aqui da Guiana Francesa, do Rio de Janeiro, em que a gente tem um alto número de espécies e muita redundância funcional, ou seja, muitas espécies exercendo a mesma função de outra, quer dizer que o ganho ou a perda de uma espécie não vai necessariamente levar a um ganho ou uma perda de um atributo de diversidade funcional. Então, também é uma questão de
de conhecer, né, o pool regional de espécies que você está trabalhando para entender até que ponto é necessário ou é importante você incorporar a diversidade funcional para entender, né, as variações nas comunidades. Fora isso, a gente também precisa entender que a diversidade funcional, ela depende um pouco da história evolutiva das espécies, porque os atributos funcionais, eles não estão soltos, eles não são aleatórios entre as espécies de um pool regional de espécies. Essas espécies, elas fazem parte, né, de um construto filogenético, de uma história evolutiva em comum, que determina a variação desses atributos funcionais. Aqui a gente tem um exemplo um artigo que está eu estou revisando uma segunda versão dele para o Functional Ecology, em que a gente coletou as comunidades em 400 igarapés, na verdade é do projeto Igarapés, né, mas são comunidades coletadas em aproximadamente 400 igarapés na Amazônia brasileira, e que a gente mediu atributos funcionais de todas as espécies de peixes ocorrendo nessa região aqui. E eles se distribuem basicamente, esses atributos funcionais, esses peixes se distribuem num espaço morfológico, né, ecomorfológico, dependendo basicamente do formato do corpo, né, body shape, da forma da nadadeira peitoral e da posição do olho. E eles se distribuem nesses 3 núcleos aqui, né, esses 3 pontos que têm uma distribuição, um agrupamento maior de espécies em torno desses tipos ecomorfológicos, mas isso depende basicamente da ordem taxonômica deles. Então, eles têm uma relação evolutiva em comum, né? Então, Carassiformes, que é uma ordem de peixes, está sempre aqui, principalmente aqui para a direita do gráfico, Siluriformes está ocupando aqui o centro para a esquerda, e Gymnodiformes está aqui sempre para o topo. Essas 3 ordens, né, são as mais representativas em termos numéricos e em frequência, em riachos, né, em igarapés amazônicos. E a gente vê que, basicamente, tipo, a ecomorfologia das espécies é explicada pela ordem taxonômica. Então, se a gente medir a diversidade filogenética ou a diversidade das ordens taxonômicas, a gente consegue prever até certo ponto, né, a diversidade funcional, a diversidade ecomorfológica nesses ambientes. E aí a gente acrescenta mais um fator aqui, né, nesse gráfico que está ficando cada vez mais complicado, nesse diagrama, né, que está ficando cada vez mais complicado, que é a diversidade filogenética, né, que se a gente quantificar ela, e uma das formas de fazer isso é o total de história evolutiva ou de comprimento de ramos em uma certa comunidade, a gente pode entender um pouco da história, né, dessas comunidades naturais, né, ou de como ela explica a diversidade funcional, ou até predizer essa diversidade funcional em alguns casos. E aí a gente também tem uma série de outras métricas de diversidade filogenética, mas basicamente elas vão girar em torno disso aqui, que é medir a história evolutiva ou dentro de cada comunidade. O problema é que faltam, né, filogenias compreensivas para a região neotropical. Então, a gente tem para alguns clados grandes filogenias realmente compreensíveis, que incluem muitos os clados neotropicais, como para mamíferos, aves e plantas. Então, a gente consegue filogenias de uma forma mais fácil para esse tipo de grupo taxonômico, mas para a maior parte dos animais isso ainda é um problema, né? Diversos tipos de insetos, peixes, anfíbios até, embora eu acho que tenha uma filogenia mais recente, que é bastante compreensiva para anfíbios, mas que isso dificulta um pouco a inclusão, né, dessa diversidade filogenética no entendimento das comunidades naturais. Isso aí agora é só uma propaganda, é uma propaganda bem cara de pau, né? Como eu posso falar isso em espanhol? Não sei. Descarada. Luiz, funciona essa palavra, descarado? Ok. É uma propaganda descarada de um pacote que eu e uns colegas fizemos recentemente, que é o Fish Philomaker, que é um pacote de R que mescla informações abertas tanto da filogenia de peixes quanto informações abertas sobre a taxonomia de peixes, e fazem uma mega tree, que é uma árvore para qualquer peixe, qualquer conjunto de peixes do mundo que você quiser. Você coloca a sua lista de espécies e você vai te cuspir uma filogenia com uma certa qualidade, dependendo, né, do que tem de filogenia em bancos abertos e do que tem de taxonomia em bancos abertos. E que é uma forma bem sistematizada e reprodutível e aberta de se fazer essa filogenia, de se avançar
entendimento, né, da diversidade filogenética. E aqui é apenas um exemplo de aplicação para isso. Esse aqui é o Lago Batata, que é um lago na bacia do Rio Trombetas, que ele foi impactado por uma atividade de extração de bauxita nos anos 80. Então, basicamente, o que eles faziam era extrair bauxita e lavavam na beira de um rio, do Igarapé-Caranã, e que desaguava aqui nessa parte do lago. Então, todo o rejeito de bauxita vinha parar para cá, o que assoreou uma parte desse lago, eu acho que é a parte norte desse lago, e que causou a morte do Igapó, né, que é uma floresta inundável, e que causou essa paisagem avermelhada aqui. Isso aconteceu nos anos 80 e até hoje existem resquícios, né, desse problema lá, e existe um monitoramento de longa duração que tem mostrado a reestruturação desse igapó ao longo do tempo, depois que se pararam, né, de lançar bauxita aqui. E aqui eu utilizei, né, a diversidade filogenética com base nesse pacote para mostrar que logo depois do impacto, logo no começo dos anos 90, a gente teve uma queda da diversidade filogenética nessa região, principalmente pela perda de um grupo de espécies, que são os ciclídeos, que são predadores, né, de topo, predadores visuais. Então, o que aconteceu aqui foi uma perda tanto de espécies de presas, quanto um aumento na turbidez, que levou a uma perda, né, de predadores visuais e a uma queda em nível de comunidades da diversidade filogenética, mesmo que não tenha levado a uma queda da diversidade taxonômica. Então, a gente vê uma incongruência, né? Não teve uma perda do número geral de espécies, número observado de espécies, porque é uma região super rica, mas a gente perdeu um pouco da diversidade filogenética, da diversidade evolutiva, logo após o impacto. E que houve uma recuperação, depois que cessaram, né, a emissão de rejeito para essa área, voltou a níveis mais normais ao longo do tempo. Bom, e com isso que eu queria falar basicamente é que se a gente tiver uma abordagem multifacetada, né, tentando ver tanto filtragem ambiental, dispersão e outros processos que estruturam as comunidades, e utilizar tanto diversidade taxonômica, funcional como filogenética, pelo menos ter um awareness, enfim, conseguir incluir tudo isso, ou ter uma percepção de todas essas facetas da comunidade, a gente consegue um entendimento mais profundo, né, do que está acontecendo nessas comunidades naturais. E aí a gente vai para o segundo tópico. Eu prometo que esse segundo tópico é menor do que o primeiro e que eu não vou falar muito mais. Não sei quanto tempo eu já estou falando. Acho que já estou falando bastante. Bom, teias tróficas, elas são um mecanismo pelo qual a energia e a matéria fluem de um compartimento para o outro no ambiente, né, no ecossistema. Aqui tem uma teia trófica bastante simplificada do Lago Ontário, em que a gente vê como os diferentes compartimentos, as diferentes espécies, elas são conectadas em termos de interações tróficas e como a energia está surgindo e fluindo ao longo desse ambiente. E, bom, eu falei que simplificado porque teias tróficas elas podem ser super complexas e a gente pode definir elas tanto por características que surgem dela, como porcentagem de matéria lóquica, porcentagem de matéria autóctona que flui nesse ambiente, quanto por modelos matemáticos mais complexos, né, baseado na teoria de grafos, que seria basicamente como unidades diferentes em um gráfico se conectam uns aos outros, como é que são esses padrões de conexão. E que a gente pode utilizar esses elementos dessa teoria matemática, né, que é a teoria dos gráficos, para quantificar a importância dos nós, que é cada unidadezinha dessa aqui que se conecta a outra. A gente pode pensar numa espécie, num gênero, numa guilda trófica, como essas unidades aqui que estão numeradas, ou pelos vértices, que são as conexões diretas de uma unidade para outra. Então, basicamente, quando a gente está falando de teias tróficas, qual organismo se alimenta de qual organismo. Então, de onde flui a matéria de um organismo para outro organismo. Sendo que essas teias tróficas, na verdade, elas podem ser utilizadas em vários outros contextos. Essas teias, eu falei teias tróficas, né? Essas teias complexas, esses grafos podem ser utilizados em outros contextos, como, por exemplo, teias de polinização ou até de competição. Bom, e aí a gente tem dois tipos diferentes de métricas que a gente pode utilizar para entender essas teias tróficas dentro do contexto da teoria dos gráficos, que seriam métricas no nível do nó, que é basicamente a importância relativa de cada um desses nós
para a teia trófica como um todo, ou seja, para estrutura, ou para robustez, ou para resiliência e resistência dessa teia trófica. E aí a gente traz um pouco aqueles conceitos, né, por exemplo, de espécies chaves, ou seja, uma espécie que, se você tirar daqui, vai cortar a maior parte das conexões e vai acabar levando a uma baixa estabilidade ou a extinção local dessa teia trófica. E métricas em nível da teia mesmo, ou seja, como é que essa teia se dá? Ela está formada em módulos, em que alguns organismos só interagem entre si e tem uma interação fraca entre os dois módulos, ou é uma teia mais complexa em todos os organismos têm uma certa interação entre si? E aqui eu vou mostrar só alguns exemplos, né, de como utilizar essas métricas. Por exemplo, aqui naqueles igarapés que eu apresentei mais cedo, a gente analisou a alimentação das comunidades de peixe nesses igarapés, e a gente basicamente viu que dois tipos de espécies poderiam ser as espécies mais conectadas a todas as outras espécies, ou seja, as espécies centrais, né, dessas teias, ou seriam espécies dominantes numericamente, como esses ribolídeos, né, que são peixes anuais, que nesse contexto não são realmente anuais, ou predadores de topo, como essa traíra aqui. Então, essas são as espécies que seriam mais conectadas a todas as outras espécies dentro das teias, dentro de um contexto matemático, né, da teoria dos gráficos. Por outro lado, a gente tem um exemplo dessas métricas sendo aplicadas em nível de comunidades. Aqui são dois exemplos diferentes, só para mostrar dois tipos de teias diferentes, né? Aqui é uma teia de em que piscívoros se alimentam de várias espécies de uma comunidade, na bacia do rio Tocantins, e a gente vê que é uma teia mais modular, ou seja, cada piscívoro aqui, que está no topo desse gráfico bipartido, se alimenta de um conjunto diferente de espécies. Então, eles formam módulos diferentes em que tem pouca interação entre um piscívoro ou outro. Pouca interação no sentido de um não vai... eles basicamente estão competindo pouco, né? Porque eles estão em módulos diferentes dessa teia trófica. Tem poucas presas em comum. Por outro lado, a gente tem aqui populações de gimnotiformes, né? Que são peixes elétricos que ocorrem na região tropical, se alimentando principalmente de macroinvertebrados, em igarapés amazônicos, e a gente vê que é uma teia um pouco mais complexa, né? A gente não observa a formação de módulos como a gente observa nesse gráfico aqui de cima. Então, basicamente, é uma teia mais alinhada em que os organismos mais generalistas se alimentam de quase todos os tipos de presas, e os organismos mais especialistas se alimentam das presas que são consumidas também pelos organismos mais generalistas. Então, existe uma partilha maior não uma partilha, né? Uma divisão, a palavra em inglês é shared, eles compartilham os recursos juntos, né? Não há uma partilha de separação, mas há um compartilhamento de recursos similares. E aí a gente estava falando, né, dessa estrutura das teias tróficas, e aí existem dois tipos de processos pelos quais aquelas variações ambientais, tanto antropogênicas quanto naturais, podem afetar a estrutura dessas teias tróficas. Elas podem afetar diretamente através de processos em nível ecossistêmico, mudando, por exemplo, a disponibilidade de recursos ou a fonte de nutrientes que estão chegando nessa estrutura trófica, ou através da estrutura de comunidades. Como processos ecossistêmicos, eu também estou trazendo um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, em ambientes amazônicos, a gente em tropicais, na verdade, como todo, a gente tem uma sazonalidade bastante grande do período na chuva, na precipitação. Então, tem períodos que chove mais, períodos que chove menos, e durante o período que chove mais, esses ambientes aquáticos, eles acabam inundando as áreas marginais desses corpos d'água, pegando, então, muito material terrestre para dentro do ambiente aquático e aumenta a quantidade, então, de matéria alóctone, né? Matéria produzida fora do ambiente aquático para dentro das teias tróficas aquáticas. E isso pode afetar né, tanto a ingestão de recursos alóctones pelas espécies aquáticas, quanto a importância desses recursos em termos de crescimento, em termos de
de metabolismo, né, desses organismos. E aí aqui é um exemplo em que um aluno meu fez recentemente uma revisão sistemática, né, uma meta-análise, na verdade, da dieta de peixes em regiões tropicais, principalmente a maior parte das informações, né, neotropicais, em que ele quantificou a ingestão de recursos alóctones e autóctones por essas espécies de peixes, tanto no período da cheia quanto no período da seca. E o que ele observou, né, o esperado, que durante o período de alta precipitação e de águas altas, a gente tem um consumo bastante maior, bastante grande, né, bem maior, de material alóctone na dieta dos peixes. E durante o período de águas baixas, a gente tem uma predominância de material autóctone dentro da dieta dos peixes. Então, além desses processos em nível ecossistêmico, né, com mudanças na entrada de nutrientes ou a fonte do nutriente, quando a gente tem esse espalhamento da água para dentro do ambiente terrestre, a gente tem também que mudanças na própria comunidade podem afetar a estrutura das teias tróficas através da complementaridade do nicho ecológico das espécies ou de efeitos de identidade. Então, só trazendo um pouco desse panorama, né, que é a relação da diversidade com o funcionamento do ecossistema, que é meio que um subtópico, uma linha específica dentro da ecologia, que busca relacionar como a biodiversidade determina o funcionamento do ecossistema. A gente tem dois grandes grupos de efeitos de como a diversidade afeta uma determinada função ecológica. Um deles seria efeitos identitários ou efeitos da identidade, que seria basicamente que um único organismo ou poucos organismos dominam o output, dominam aquela função ecológica. Então, quando a gente tem a ocorrência daquela espécie, a gente tem aquela função ecossistêmica acontecendo em grande abundância, né? Esqueci a palavra também. Enfim, em grande abundância. Agora eu estou pensando na palavra. Enfim, tem acontecido bastante isso comigo, né? Estou tentando misturar as duas línguas e acontece. Bom, tem essa espécie, esse organismo dominando essa função ecossistêmica e fazendo com que essa função ecossistêmica aconteça em grande magnitude. Eu acho que era essa palavra que eu queria nesse sistema. E quando a gente vai adicionando mais espécies nessa comunidade, a gente vê que a função ecossistêmica não muda. Então, ela alcançou um platô porque uma única espécie domina essa função. E aí pode ser a espécie dominante numericamente ou não. Por exemplo, uma espécie que está em grande quantidade e todas as outras espécies são raras, então a função ecossistêmica depende basicamente dessa espécie dominante. Por outro lado, a gente tem efeitos de complementaridade, que quando a gente vai adicionando mais espécies, vamos dizer, cada linha verde dessa aqui é uma espécie nova adicionada, vai aumentando também a função ecossistêmica. E isso pode acontecer também por várias vias diferentes, né? Por exemplo, cada espécie nova consome um tipo de recurso diferente no ambiente e, portanto, facilita, né, uma divisão uma utilização máxima dos recursos disponíveis. Bom, essa relação ela pode ter a ver com vários fatores, como a escala das comunidades que a gente está olhando, por regional de espécies, propriedades ecossistêmicas ou a entrada de nutrientes nesse ambiente. E essa é uma linha que eu estou bastante interessado agora, né? E isso é um artigo também que eu estou trabalhando agora, em que eu estou tentando conectar esse panorama, né, de biodiversidade, funcionamento do ecossistema para dentro dessas teias tróficas. Então, relacionando basicamente comunidades e a estrutura das teias tróficas. Para isso, eu tenho utilizado alguns igarapés amazônicos como modelos. Então, a gente analisou a dieta, tem a biomassa e a biomassa dos recursos, o tipo de crescimento desses organismos, e a forma que eles se reproduzem ao longo do ano, e a gente usou tudo isso dentro de um modelo chamado EcoPath, que é um modelo ecotrófico que quantifica as relações tróficas entre as espécies, como as taxas de substituição, né, o quão esses recursos para as espécies peixes se renovam ao longo do tempo e qual é a importância de cada recurso de cada espécie dessa de peixe dentro do funcionamento dessa teia trófica. Então, a gente tem como tirar daí algumas métricas de estabilidade de longo prazo, de complexidade,
ou grau de onivoria e várias métricas que são que definem, né, que descrevem essas teias tróficas. E com base nisso, a gente derivou alguns índices de estabilidade e buscou relacionar diversidade taxonômica e filogenética com esses índices de resiliência, de estabilidade das teias tróficas e com a biomassa de peixes naquele local. E o que a gente encontrou, a priori, a gente fez uma parte dos dados e agora a gente está querendo incluir mais dados nessa análise, que, basicamente, diferentes propriedades ecossistêmicas, diferentes funcionamentos ecossistêmicos dependem de diferentes atributos das comunidades. Então, a biomassa, ela basicamente depende da diversidade taxonômica e da diversidade funcional, de forma que, quando tem mais espécies e menos diversidade filogenética, a gente tem maior biomassa. Basicamente, quando tem mais espécies, tem mais chances de ter espécies de caracídeos ou espécies de peixes lápis que formam, por vezes, cardumes mistos e que são dos mesmos grupos filogenéticos. Então, isso diminui a diversidade filogenética e, como eles formam cardumes, tem maior chance de ter uma biomassa maior nesse sistema, nessa comunidade. Por outro lado, a diversidade funcional aumenta a resiliência das teias tróficas. Por quê? Porque a diversidade funcional, da forma como a gente mediu, basicamente ecomorfológica e como as espécies utilizam os diferentes microhábitos e os diferentes recursos alimentares dentro desses igarapés. Então, quando a gente tem diferentes espécies que são muito diferentes funcionalmente, elas têm uma maior complementariedade na utilização desses recursos tróficos espaciais, o que leva a uma maior resiliência dessa teia trófica, né? Ou seja, a uma menor dependência de espécies dominantes ou de espécies-chave nesse ambiente e uma existência de módulos que são mais separados, ou seja, subgrupos de espécies que interagem mais entre si e que, se a gente perder uma ou duas espécies de um módulo, não vai afetar, consequentemente, os outros módulos. Bom, e depois de tudo isso, eu acho que a mensagem final, né, tipo, um resumo, eu estou falando é que a gente pode entender, né, o funcionamento dessas teias tróficas e interligar o funcionamento dessas teias tróficas com as variações naturais e antropogênicas, né, do ambiente através do entendimento das comunidades naturais. Então, é necessário construir, né, um framework, um cenário direto em que a gente consiga entender o funcionamento das teias tróficas ou essas propriedades ecossistêmicas com base na comunidade, da estrutura das comunidades. Se a gente tiver isso, se torna muito mais fácil entender como é que essas variações antropogênicas, né, vão afetar as teias tróficas e propriedades ecossistêmicas em escalas maiores através das comunidades naturais. Bom, só que para isso, a gente tem muitos dados e muitas informações, principalmente para o Global North, né, para a América do Norte, a gente tem muitas informações para a Europa, mas ainda tem que expandir essas informações mais diretos para vários países, vários biomas do Global South, né, do Sul Global. Aqui, principalmente, eu estou destacando a América Latina, principalmente porque a gente tem um número de espécies tão alto que a gente nem descreveu ainda. Quanto mais saber as relações tróficas entre as espécies, entender as interações bióticas, entender como uma espécie afeta a outra, ou entender toda essa variação. Então, para a gente poder desenvolver esse framework, né, teórico e quantitativo, a gente ainda precisa avançar muito em termos de conhecimento empírico, em termos de conhecimento primário, em vários outros biomas. E, para isso, a gente tem que recorrer a um fortalecimento, né, de recursos de open science, né, de ciência aberta, ou de utilizar Big Data, e até de colaboração entre instituições diferentes, de forma que a gente consiga utilizar melhor recursos que estão em outros locais para avançar esse conhecimento e avançar o conhecimento da biodiversidade e a teoria ecológica, né, como um todo. Isso aqui é só um exemplo, é um artigo, acho que é na Journal of Applied Ecology, em que mostram, por exemplo, a quantidade de estudos publicados, submetidos e publicados nessa revista
mostrando um pouco dessa disparidade, né, do conhecimento entre Europa, América do Norte e Austrália, que compõem o Norte global, para as outras regiões do mundo, né, que compõem o Sul global. E que mostra claramente, né, a necessidade ainda de avanço nessas outras regiões para a gente ter uma teoria ecológica mais forte, principalmente porque quando a gente fala em termos ecológicos, né, tem muita coisa que é contexto dependente, muita coisa que é circunstancial, então né, nem tudo vai funcionar como aquele único lago na Europa, e a gente precisa entender mais essas diferenças, esses fatores circunstanciais para a gente desenvolver de fato uma teoria ecológica que seja geral. Queria agradecer tipo, os laboratórios, né, que eu fiz parte já, quando eu fiz doutorado, mestrado, as reuniões de Zoom no laboratório de Genealogia, que foi meu primeiro pós-doc, e é o laboratório que eu estou agora, do Mark Cadat, aqui na Universidade de Toronto, e também a todos os meus parceiros, né, em várias instituições, tanto do Brasil quanto de fora, que me ajudaram, né, a criar um pouco dessas coisas que eu tenho feito, né, que eu tenho estudado nos últimos anos. E, principalmente, mais uma propaganda descarada. Nos próximos meses, eu estou me mudando para a Universidade of Regina, quando eu vou criar o meu próprio laboratório lá. Então, qualquer um de vocês que esteja interessado em estudar ecologia de comunidades ou de telhas tróficas na região neotropical, eu vou estar começando esse grupo lá, com foco em ecologia aquática, em ecologia de comunidades e região neotropical. E, por favor, entre em contato comigo para colaborações ou quem quiser ir parar lá e aguentar o frio. Bom, é isso. Obrigado. Até mais. Nossa, Bruno, muito, muito legal. Um trabalho muito impressionante, muito, muito lindo. Eu fico muito emocionado com esse trabalho porque lembra muito o livro do Belland, Mark Belland. Lembra muito do trabalho dele. Claramente Então, eu sou fã, né? sim. Nossa, muito legal. Então, Ana, ¿tienes preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bruno, eu tenho uma pergunta. Então, recentemente, os ecólogos falam muito da ecologia funcional, né? Ou functional traits. Para mim, é uma coisa bem interessante, porque eu acho que functional traits pode ser muitas coisas, né? Como vocês escolhem esses atributos funcionais? E como isso informa a criação de perguntas nessa área? Bom, primeiro eu acho que diversidade funcional realmente alcançou um boom já, alcançou uma popularidade muito alta nos últimos anos, e é meio que uma repaginação, né? Uma modernização de conceitos que a gente já conhece de muito tempo, e o uso de guildas tróficas, o uso de guildas ecológicas nos anos 80, 70, 90. Então, é uma repaginação disso em uma forma, em um framework, né, matemático mais moderno, mais quantificável. Bom, realmente, diversidade funcional, os atributos funcionais eles podem ser muitas coisas e vai depender do clado. Eu acho que não tem uma única fórmula de entender diversidade funcional, embora tenha tido muitos esforços em tentar colocar tudo num único conceito, numa única teoria, mas eu acho que, neste momento do avanço, né, da ecologia, não é possível, principalmente porque é muito difícil a gente colocar nos mesmos paradigmas, da mesma forma, divisão, por exemplo, plantas que têm um conhecimento do organismo muito mais avançado do que alguns outros organismos em termos de atributos funcionais que podem ser medidos. Então, para peixes, por exemplo, é muito difícil. A gente não sabe quais são as espécies de peixes em alguns igarapés amazônicos, e coletar já é muito difícil, e para a gente trazer atributos que tenham um efeito direto
sobre o ambiente, como, por exemplo, taxa de output de nitrogênio, output de fósforo na excreção desses peixes, ou outras formas desses atributos que sejam mais diretos, é um pouco difícil em termos de... um pouco não, é impossível em termos de comunidades, em termos de como fazer em termos práticos. Então, vai depender muito do clado que você está observando, vai depender muito da pergunta que você está querendo responder e do que é possível fazer também, né? Eu acho que, pelo menos para animais, estavam sendo bem dentro do possível, né? Teve um paper recente, por exemplo, acho que é do Grenier, que ele já coloca em termos de animais, atributos funcionais de animais em termos de teias tróficas. Então, que atributos têm relação direta com as teias tróficas, com a estrutura das teias tróficas, ou que parte das teias tróficas, se é a interação de uma espécie para outra, ou se é quanto uma espécie come a outra, ou se é de competição de uma espécie para outra. Eu acho que esses avanços ainda são muito necessários para a ecologia, para a diversidade funcional de taxonomia de animais, né? Quanto à segunda parte, né, como isso afeta as perguntas que a gente pode responder, eu acho que é uma ótima ferramenta para a gente pensar de forma mais mecanística. Eu não sou um forte defensor de adversidade funcional ou adversidade filogenética, mesmo tendo feito isso desde o mestrado, então faz tempo, mesmo usando sempre, eu não sou um defensor do tipo, a resposta para todas as perguntas. A diversidade taxonômica é essencial, é uma coisa que avançou a ecologia desde sempre, que ainda avança em termos teóricos a teoria ecológica, e eu não sou um defensor do tipo, vamos usar a diversidade funcional para tudo, porque equipara tudo e etc. Eu não acho que é assim que funciona, mas permite a gente ter um entendimento mais mecanístico de algumas coisas, como, por exemplo, eu não sei se você vai lembrar, mas lá nos primeiros slides tinha aqueles patches, aqueles riachos amazônicos que são mais arenosos versus aqueles riachos amazônicos que são mais estruturados. Ou, por exemplo, quando a gente tem aquele tipo de distúrbio que erode as margens dos riachos, faz com que muito sedimento entre na água e acaba aumentando a turbidez e diminuindo a profundidade desses riachos, desses igarapés. A gente pode ter uma hipótese direta de que a gente vai perder espécies. Ok, a gente vai perder espécies, mas que espécies a gente vai perder? E aí, se a gente for por um panorama de diversidade taxonômica, a gente vai pensar no organismo per se. Essa espécie tem muita afinidade com isso, essa espécie tem muita afinidade daquilo. Mas com uma diversidade funcional, a gente permite o link direto do porquê que são essas espécies e por que não são outras. E aí a gente tem que pensar em quais atributos funcionais são os mais claros para mostrar isso, né? Enfim, eu acho que permite, né? Tipo, pelo menos esse avanço mais mecanístico. Eu não sei se isso é uma palavra em português. Tá muito bom, Bruno. Bruno, Também... perdão, Luis, eu também tenho uma pergunta, pode ser um pouco portunhol, mas com o movimento de novas espécies para os ecossistemas, que você espera do funcionamento da functional diversity, se um peixe novo chega a um lago, um rio. Que... Em termos de invasão, você diz, ou em termos de descoberta? Os dois. As duas coisas? Em termos de descoberta, tipo, acredito que não afete tanto, principalmente regiões tropicais, o que eu conheço de regiões tropicais principalmente, né? Porque existem muitas espécies que são redundantes funcionalmente compondo essas comunidades. E, gente, eu estou falando de peixes e macroinvertebrados aquáticos em riachos e lagos amazônicos, Mata Atlântica, alguma coisa assim. Essa é a minha área de domínio, né? Então, em termos desses biomas, não espero que novas espécies, mesmo que sejam espécies raras, que elas estejam agregando muito em termos de diversidade funcional. Principalmente porque existe uma redundância funcional muito alta nesses sistemas, fazendo com que tenham muitas espécies que tenham os mesmos atributos funcionais similares de outras espécies. Já em termos de invasão,
Eu não sou muito de ler ecologia de invasões, né? Mas eu acho que também vai depender muito de como as invasões ocorrem, né? Eu acho que não existe uma fórmula única de como essas invasões ocorrem no mundo, então elas dependem tanto da pressão de propágulo, então está vindo muitos organismos novos para alimentar aquela população até ela se estabelecer ali ou não, ou por outro lado pode ter baixa pressão de propágulo, mas pode ter sido propágulo suficiente e um ambiente sem competidores, sem predadores, sem parasitas, e que seja fácil dessa espécie se estabelecer ali. Então, acho que existem diferentes caminhos, diferentes vias para isso acontecer. E acho que, nesse sentido, é um pouco imprevisível o que novos organismos podem trazer para o ambiente sem conhecer o pool regional de espécies, uma teoria geral, né? Uma teoria geral do que vai acontecer com a diversidade funcional. Acredito que seja difícil, porque eu acho que vai depender do pool regional de espécies, do pool local de espécies, qual é a via de como essa espécie invasora se estabeleceu ali, se foi por causa de pressão de propágulo, se foi mais baseado em uma falta de competidores, predadores, mesmo com uma baixa de pressão de propágulo. Falo isso porque, muitos anos atrás, eu estudava poças de maré, que são ambientes intertidais, né? Ambientes, vamos dizer, na praia, em que sobe e desce a maré, e aí eles são expostos durante a maré baixa e eles são cobertos durante a maré alta. Então, eles formam poções de água em que algumas espécies vivem ali. E quando eu estudava poças de maré, tinham duas espécies que estavam se estabelecendo ou estabelecidas ali, que são espécies invasoras do Oceano do Pacífico e que estavam se estabelecendo em poças de maré. E, em termos de uso de espaço, elas eram extremamente similares às espécies dominantes ali. Elas utilizavam crevices, esconderijos entre pedras, elas utilizavam sempre o meio bentônico, se alimentavam de macro ou microinvertebrados, então elas eram, em termos funcionais, muito similares a essas espécies. A questão é que recursos são muito abundantes naquele tipo de ambiente. A estuário amazônico, a produtividade ali é altíssima, a produtividade secundária é altíssima, muitos caranguejos, muitos clemos, então muita coisa que eles podem consumir. Então, a competição, que era mais espaço, ainda sentia muito e permitia a entrada, né, o estabelecimento dessas espécies, permitir o estabelecimento dessas espécies ali, mesmo e não ampliou, né, em termos funcionais, o pool regional de funções, vamos dizer assim, porque são funções repetidas, são funções redundantes. Por outro lado, a gente tem em vários outros lugares a falta de predadores de topo, por exemplo. Então, em lagos de alta latitude, altitude, em alguns, no Planalto brasileiro, por exemplo, a gente não tem alguns predadores de topo, mas pessoas que moram na região, às vezes, jogam de vez em quando, tucunaré, que é aquele predador visual que eu mostrei no meio de uma das partes, jogam eles ali para poder pescar. E aí jogam ali, não tem predador nenhum, não tem parasita, e tem muitos recursos, muitos peixes onívoros e que se alimentam de insetos que caem ali, então fácil de se estabelecer. E acabam que esses peixes acabam dominando ali e aumentando, né, o pool regional de funções. Enfim, então acho que depende do histórico, né, da invasão para prever isso, para entender isso. Ótimo, Bruno. Muito obrigado por sua palestra. Fico muito feliz de ter você como primeiro apresentador português. Muitos parabéns com o novo trabalho Valeu. na Universidade de Argentina. Estou animado. Daí, se você tem um announcement, podemos publicar no clube, tá? Tá ótimo, valeu. Sim. Foi ótimo estar aqui com você, gente. Obrigado. E acho que a ideia do clube é maravilhosa e espero poder participar mais vezes e trazer mais brasileiros para cá para dentro também. Você sempre está convidado. Muito obrigado. Então, até logo. Hasta luego, todos. Valeu. Tchau. Bye. Até mais. Hasta luego.